Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Michel, é um grande prazer estar aqui falando para essa plateia. A UFRJ é referência nacional nas mais diversas áreas e poder estar aqui participando de reflexões sobre os caminhos da universidade e na educação é realmente uma muito grande honra. É também muito difícil, especialmente quando a gente está na sombra dessas imensas realizações que esse modelo de universidade tem conquistado. Por essa razão é preciso distinguir realizações nas mais diversas áreas do conhecimento da forma de conduzir o processo de ensino-aprendizado. Sobre essa forma é que eu planejo traçar algumas ideias aqui. Na nossa graduação universitária, o estudante assiste nossas palestras, ele resolve exercícios, ele tenta responder da melhor forma possível as questões que a gente coloca para ele. Na universidade, o estudante faz com a cabeça. Se fôssemos representar o estudante do ponto de vista do que ele faz na universidade, nós teríamos algo mais ou menos assim. Isso, porém, não é uma pessoa de verdade. Certamente não é aquele estudante que entrou na universidade querendo ser um professor, uma engenheira, médico ou cineasta. Isso é o que nós fizemos dele. Uma pessoa real vem nas mais diversas cores, tamanhos, gêneros, necessidades e formas. Nossa maneira de ensinar vem numa forma só, para a cabeça. A consequência disso é que, para muitos estudantes, existe uma diferença entre o mundo real, onde eles atuam com o corpo inteiro, e o mundo da sala de aula, onde eles atuam somente com a cabeça. Existe um distanciamento entre os problemas que o estudante vê no mundo real e os problemas que nós queremos que eles resolvam. Outra característica do nosso processo de ensino-aprendizagem é que nós focamos muito mais nas ferramentas do que nas coisas que nós podemos fazer com elas. E, por fim, um terceiro aspecto é que nós exigimos dos nossos alunos uma confiança que só é confirmada muitos anos depois, quando o então ex-aluno já tem uma razoável experiência profissional. É a confiança de que o conteúdo de qualquer disciplina tem, de fato, alguma finalidade. As construções mentais e as habilidades que nós, professores, queremos veicular numa certa disciplina nem sempre são muito óbvias. Na verdade, o curso como um todo pode parecer ter objetivos difusos. São objetivos bastante concretos, mas é difícil apresentar a importância deles no contexto do ensino-aprendizagem, durante o processo de ensino-aprendizagem. A consequência é que nós optamos por não apresentar essa importância. A gente simplesmente diz, estudem isso, é importante, acreditem em mim. O que acontece é que, para muitos estudantes, essa questão do distanciamento entre o mundo real e aparente distanciamento entre o mundo real e o mundo da universidade, essa fixação nas ferramentas e tal, acabam criando uma sensação de não pertencimento ou até de inadequação. O que é que eu estou fazendo aqui? E isso não é para mim, são frases demasiadamente ouvidas nos corredores. Eu sou coordenador de curso há muito pouco tempo e já escutei isso demais. Eu admito que, às vezes, essa frase pode ter outras origens, como, por exemplo, uma escolha inadequada do curso por parte do aluno, ou até uma má avaliação das suas prioridades pessoais. Mas, muitas vezes, isso vem da nossa falta de propaganda, da nossa simples falta de explanação de contexto. Bom, aonde que nós encontramos, mais do que isso, um aspecto tremendamente importante, essa sensação de inadequação ou de não pertencimento, se ela é frequentemente presente, nós podemos ter no aluno a sensação de frustração, exaustão, etc. E se a gente aliar a isso a incerteza de que todo esforço despendido na universidade vai ser recompensado por uma carreira ou por um emprego na área, nós teremos um contingente de pessoas em situação depressiva. Então, aonde que nós encontramos pessoas que estão animadas em aprender? Ou, pelo menos, mesmo aprendendo a duras penas, estão animadas com o processo? Eu encontrei pessoas assim no movimento Maker. Tendo identificado esse movimento e tendo me identificado com ele, procurei encontrar essas pessoas, procurei ir nos eventos e feiras onde elas apareciam. Conversei com o pessoal do
Holmes, do Carioca Hackerspace, participei do RapRap BR, participei do Olab Makerspace e aprendi muito com essas pessoas no movimento Maker. Mas o que é movimento Maker? Bom, o movimento Maker é caracterizado por fazer coisas, simbolicamente por fazer coisas com as mãos. A gente sempre teve fazedores, então o que é que tem de novo aí? O que tem de novo, segundo Chris Anderson, que foi o editor-chefe da revista Wired, o que caracteriza ou distingue o maker de hoje do inventor que a gente tinha antes, é um conjunto pequeno de aspectos. Um deles é a dependência ou a vinculação intensa com ferramentas digitais. O segundo é uma cultura onde a norma é o compartilhamento de ideias, ferramentas e técnicas. E, finalmente, uma padronização de designs que permite todo esse tipo de interação. Fazer, no contexto do movimento Maker, não é o mesmo que construir alguma coisa em casa ou ter um material inovador. É fazer parte de um coletivo de fabricação, que é meio fluido, meio deslocalizado, em função de existir também no espaço digital. O fazer, nessa era de acesso total à informação, implica em saber encontrar a informação. Implica em saber conectá-la a um conjunto de saberes, como eu vou dizer, que tem partes humanas e partes digitais. Certo? Esse conjunto de saberes forma uma rede onde o maker é parte dessa rede e ele não só atua localmente, como ele também gera informação. No caso da educação fundamental, o movimento Maker deu origem às estratégias STEM e STEAM. Essas estratégias, o STEAM é o nome mais genérico, mais amplo, significa a combinação de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. O STEAM tem sido aplicado em diversos países do ensino fundamental com excelentes resultados. Aqui no Brasil, já tem sido bastante discutido para ensino fundamental, mas pouco se faz dele na área das universidades. Tenho experimentado alguma coisa nessa área em duas disciplinas que eu apresentei aqui na UFRJ, no curso de licenciatura em Química do Instituto de Química. A primeira dessas disciplinas foi Química do Cotidiano, onde os alunos desenvolviam projetos utilizando materiais que eles encontravam em casa, na cozinha, na farmácia, na ferragem. A segunda dessas disciplinas foi criação minha, eu apresento ela ainda hoje, é Laboratório de Desenvolvimento e Avaliação de Material Didático, onde os alunos desenvolvem projetos para ensino de química e ensino através da química. A gente tem focado cada vez mais no uso de ferramentas digitais e, quando tem alunos suficientes, na noção de desenvolvimento coletivo. Essas duas disciplinas têm sido bastante importantes, bastante relevantes e têm me ensinado também bastante como operar uma disciplina utilizando esses conceitos. Mas tem as perguntas que vêm daí, como, por exemplo, quão extensivamente eu posso utilizar esses conceitos em uma disciplina na universidade? Ou ainda, seria possível mesmo criar um curso baseado nesses conceitos? Um curso inteiro baseado neles? Seria um razoável desafio, mas aqui na universidade nós ensinamos a gerir desafios, gerir riscos. Um dos desafios, naturalmente, é controlar o tempo numa disciplina baseada em projetos. Outro dos desafios é ter a garantia de que um dado assunto vai ser tratado em profundidade. Nós podemos ter assuntos que sequer vão ser tratados na sua totalidade. É um risco possível. Podia tentar contrapor a isso os argumentos de uma maior valorização dos saberes, quando se trabalha com disciplinas baseadas em projetos. Uma vez que o aluno está num projeto do seu interesse e ele precisa de uma informação, no momento que ele adquire essa informação, ela passa a ter relevância para ele. Ela aparece, ela se fixa num determinado contexto que é relevante para o aluno. Portanto, a gente espera que tenha maior fixação. É importante lembrar que dentro do sistema atual de disciplinas e cursos, nós não temos a menor garantia de que uma dada disciplina, ou de uma menor garantia de que nós teremos alguma conquista de profundidade ou de retenção do assunto discutido. Essa noção de maior de vínculo do aluno com o projeto implica em o aluno gostar do projeto, implica na possibilidade mesmo de ele poder escolher o projeto a fazer ou até mesmo de participar na seleção
no desenvolvimento desse projeto. Aqui na UFRJ temos vários projetos que são baseados sobre esses pilares. Alguns deles, ou diversos deles, têm apoio de diversos professores. Vou falar de dois deles, o pessoal do Minerva Rockets e Minerva Hydros, com os quais eu tenho colaborado. Eles criam e produzem coisas com as mãos. Tem sido uma honra trabalhar com eles e eu tenho aprendido muito com o ganho individual e coletivo das pessoas nesses dois projetos. Além das propostas de disciplinas baseadas em projetos, ou a partir delas, a gente vê a necessidade de termos espaços de fabricação. E esse arranjo sugere a necessidade de laboratórios abertos e de espaços de experimentação. Vou tentar falar o que são eles. Um espaço de fabricação é um espaço maker dentro da universidade. Espaço de fabricação é onde o aluno encontra as ferramentas e o conhecimento para produzir coisas. Eu não tenho ideia como seria espaço de fabricação para todas as áreas e fazeres da universidade. Um espaço de fabricação para engenharia poderia conter uma impressora 3D, uma máquina de corte laser, por exemplo. Talvez um espaço para nutrição pudesse ter uma cozinha acessível, de uso livre, ou um espaço onde o estudante pudesse produzir a sua própria variedade de queijos. Um laboratório aberto não é nada mais do que um laboratório como esses que nós já temos por aí. É um laboratório onde o aluno poderia utilizar o espaço e os materiais para desenvolver pesquisas do seu interesse, mas que são também da vocação do laboratório. Seria a iniciativa mais fácil de ser implementada, porque nós já temos os laboratórios instalados. E um espaço de experimentação operaria numa região cinzenta, entre um espaço de fabricação e um laboratório aberto. É onde o aluno poderia ir para testar uma ideia, fazer um pequeno experimento, obter algum material simples que ele precisa para alguma outra coisa. Aqui na UFRJ nós podemos falar da brilhante iniciativa do Hub, que poderia ser descrita a partir desses princípios que eu apresentei aqui agora. Sobre laboratórios abertos, eu, entre 2014 e 2015, abri um laboratório que eu coordenava numa unidade do CT. A ideia é que qualquer aluno que quisesse produzir qualquer coisa em impressão 3D, ou produzir qualquer equipamento eletrônico, eletrônica digital, baseado em Arduino, etc., poderia usar nossos materiais, ferramentas e a nossa expertise. Liberei uma razoável quantidade de tempo para colaborar com esse projeto, para tocar esse projeto, e tivemos poucos alunos, mas o resultado foi excelente. De fato, muitos deles queriam produzir bonequinhos do Pokémon. Tudo bem, faz parte, era um dos riscos, em princípio. Eu ensinei eles a escolher material, a operar a impressora, discutimos um bocado sobre direitos autorais. Eles saíram de lá com o que eles queriam e um bocado mais. Mas o interessante é que em algumas semanas, alguns desses alunos estavam de volta. As demandas eram outras. Eles queriam agora engrenagens, suportes, pequenas peças para os laboratórios. Eles tinham se apropriado do conhecimento, tentando resolver projetos do interesse deles. E agora eles estavam sendo capazes de reconhecer problemas e sabendo como resolvê-los no mundo real. Então, eu acredito que foi um extremo sucesso o nosso experimento. Essa ideia de disciplinas baseadas em projetos, espaços de fabricação, de experimentação e laboratórios abertos, sugere a necessidade de disciplinas e cursos sob demanda. Isso é, que atendam a necessidade dos alunos nessas situações, nesses projetos. Pensando um pouco mais além, a gente poderia até mesmo imaginar uma proposta de cocriação de currículos. Combinando esse esforço de fabricação, de produzir coisas dos alunos com os saberes já disponíveis na universidade, tanto no seu corpo docente quanto no seu corpo técnico-administrativo, nós poderíamos produzir uma nova rede de saberes e de pessoas. Bom, a habilidade de fazer perguntas, de localizar o seu lugar num grupo, de ocupar esse lugar, é uma habilidade que muitas pessoas têm, desde antes de entrar no sistema educativo, lá atrás, no ensino fundamental.
mas não são habilidades cultivadas, são às vezes ativamente suprimidas no nosso processo de ensino-aprendizagem e que nós professores precisaríamos aprender a cultivá-las aqui dentro. São habilidades essenciais se nós quisermos qualquer tipo de transformação verdadeira. Nós também precisamos modificar um bocado a nossa forma de trabalho. É bem difícil conduzir os alunos, especialmente nas etapas iniciais de trabalhos com projetos, onde eles têm imensas liberdades e responsabilidades. Certamente teríamos que aperfeiçoar o nosso processo didático e teríamos que ter algum treinamento em gestão de pessoas. Certamente também seria necessária novas formas de avaliação. Provas não são adequadas mesmo agora, e muito menos nesse tipo de situação. Eu não tenho propostas para isso, porém. Bom, por fim, mas numa posição de honra, nós temos uma situação bastante interessante, que talvez devido à natureza digital do movimento Maker, talvez devido à época em que ele foi criado, essas ações são... O movimento Maker é profundamente inclusivo e gerador de ações de inclusão. Mesmo que nada mais do que eu disse aqui possa um dia ser incorporado, esse aspecto do movimento Maker deveria poder ser incorporado já. Então, tentando responder à pergunta do evento, como reconstruir a universidade? Qual o caminho a gente poderia seguir? Se fosse assim tão fácil, eu estava feliz. Na verdade, a nossa situação é mais parecida com essa, né? Como reconstruir a universidade? Certamente, revendo o nosso ponto de vista, conectando as pessoas e seus interesses à base sólida disponível na universidade, através de oportunidades de ação, ganharíamos muito em efetividade e em dimensão humana. Ganharíamos muito em conhecimento. Conhecimento não é informação, conhecimento talvez não seja nem um direito. Conhecimento é um poder. E poder se conquista. Muito obrigado.